Eu vou completar a aula passada com as poucas definições. Eu defini o que é uma função afim, tá? Porque tem umas funções especiais que elas merecem uma certa nomenclatura, certa terminologia. Então, continuando, sejam A, B e C reais com A diferente de zero, tá? Com A diferente de zero. Então, a função f de R em R, dada por f de x, está acesa aqui? Está acesa aqui. Dada por f de x igual a x2 mais bx mais c, qualquer que seja x real. Essa função ela é denominada função quadrática, tá? Essa função ela recebe esse nome, sobrenome de função quadrática. Então, exemplos com A diferente de zero. Exemplos, f de x igual a 2x2 menos x mais 1, tá? Qualquer que seja o x real. Então, ela é uma função quadrática, tá? O A é 2, a luz do que está aqui, né? B é menos 1, C é 1. G de x igual a 3 menos x2. Qualquer que seja o x real. Também é uma função quadrática, né? A igual a menos 1, B igual a 0, C igual a 3. Tá certo? Então, são denominadas funções quadráticas. Outra definição consiste na seguinte. Sejam n número natural e A índice n, A índice n menos 1, se for o caso, né? Se o n for 1, A índice 1, a 0, tá? O n pode ser 0, só tem um a 0, tá? Números reais. A função f de R em R, tá? Dada por f de x igual a índice n, x elevado a n, mais a índice n menos 1, x elevado a n menos 1, mais a1x mais a0, qualquer que seja x real. Essa função ela é denominada função polinomial. Assim, a função afim é uma função polinomial, porque ela é ax mais b, certo? Você tem o A1 que é A e o A0 que é B. A função quadrática também é uma função polinomial, tá? E observe o complemento da definição. Sendo o AN, esse último aqui, diferente de zero, dizemos que f tem grau n. Nós dizemos que a função f tem ou possui grau n, tá? Então, a função quadrática é uma função polinomial de grau 2. Exemplos. Função f de x igual a x3 menos 2x2 mais x menos π. Qualquer que seja o x real.
Função quadrática de grau 3, o A. Aí você tem o A3 é 1, né? O A2, né? Você tem a luz do que está feito ali. O A3 é quanto? 3 é 1. O A2 é menos 2. O A1 é 1 e o A0 é quanto? Menos 1. Tá certo? G de x igual a 4 menos x5 menos x10. Qualquer que seja o x real. Então essa é a função polinomial, vai acompanhando, tá? 20 minutos no máximo, tá bom? Obrigado. É a função polinomial de grau 10. Certo? Tá? E definida a função polinomial, tem a definição de função racional. O que é a função racional? É uma função que é o quociente de duas funções polinomiais. Então, sejam P e Q funções polinomiais. A função f dada por f é igual à função p sobre q. A razão, né? Você já sabe, já aprendeu que é a razão de duas funções, né? Função f igual a p sobre q é denominada função racional. Então, o que é a função racional? É a função que é a razão de duas funções polinomiais, tá? Observe que, né? Observe que o domínio de f é o conjunto formado por cada x na interseção dos dois domínios, só que o domínio de cada função polinomial, os reais, a interseção dá os reais. Então, o conjunto formado por cada x real dá o que? Q de x é diferente de zero. Ok? Então, exemplos, né? Exemplos de funções racionais. F de x igual a quê? A x2 menos 1 sobre x2 mais 1. Tá aí, ó. Função racional. Razão de duas funções polinomiais. G de x igual a x2 menos 3x mais 1 sobre 4 menos x3, né? Então, racional. H de x igual a π mais x sobre raiz de 2 menos 2x2, certo? Veja que uma função polinomial, ela já é racional, porque ela está dividida pela função polinomial constante 1. Tá? A função polinomial é uma função racional. Quem é o quociente? Quem é o, né? O quociente não, o divisor, né? A função denominador, tá? É a função constante igual a 1, que é uma função afim. Que é uma função constante, uma função afim, é uma função polinomial. Função polinomial de grau 0, tá? De grau 0. E a próxima, muito bem. E a próxima definição, para fechar, tá? Seja, é só seja n natural não nulo, tá? N natural não nulo. A função f dada por f de x igual a quê? A raiz enésima de x, tá? São f, dada por f de x igual a raiz enésima de x, ela é denominada
função raiz N-esma. Tá? E observe que o domínio da F é o conjunto dos números reais não negativos se N é par. E é o conjunto dos números reais se o quê? Se N é 1, tá? Pela definição da raiz N-esma. E você, até agora foi apresentado para vocês 4 exemplos de funções, né? Por exemplo, 2 exemplos. As funções polinomiais e a função raiz N-esma. E com as operações de funções, você cria outras funções. Por exemplo, a função racional é a razão de 2 funções polinomiais. É o quociente de 2 funções polinomiais. Tá? É o quociente de P por Q. E se você levar em conta a composição de funções, você pode combinar todas as funções e gerar um conjunto muito mais rico de funções. Como, por exemplo, essa daqui, ó. Tá? Você pega essa função aqui, ó. F de x igual a quê? A raiz cúbica de quem? De x2 menos 2x sobre x3 mais 1. Essa função é obtida como? Através das operações, né? Você tem as funções polinomiais e você pegou a razão de 2 funções polinomiais, da função racional, e fez a composição de da função raiz cúbica com uma função racional. Tá? Você pode ter essa função aqui, ó. Pode ter não, você tem, né? Raiz quadrada, né? De x2 mais 1 sobre π menos x3 mais raiz cúbica de x sobre x2 mais 1, ó. Olha aí, ó. Essa função ela é gerada através das funções polinomiais, usando as operações com funções. Aqui você tem a razão, aqui você tem a composição da raiz cúbica com a função racional. Aí você tem uma função racional com a soma, você gerou uma outra função e compôs essa função com a raiz quadrada, melhor dizendo, a raiz quadrada com essa função. Então você pode, com uma combinação, você pode obter um bocado de tipo de função. Cada tipo de função mais complexa do que a outra. Entendido? Então, e nós vamos, inicialmente, trabalhar com esse conjunto de funções, que são o quê? São as funções obtidas a partir das funções polinomiais, tá? Usando as operações com funções, que são a adição, subtração, né? Multiplicação, divisão de funções e a composição. A partir não só das funções polinomiais, das funções polinomiais e das funções raízes N-esmas. Se eu fazer operações sobre os conjuntos de funções, é possível fazer operações de funções que o resultado não seja uma função também? Como é? O resultado não seja uma função, mas as operações de funções. Não, porque a adição de funções, por definição, dá função. Produto de função dá o quê? Função. Quociente de função dá função. O que pode acontecer é que você faça, por exemplo, você pode, na tentativa de somar 2 funções, você não consiga obter nada, porque quem é o domínio da soma de 2 funções? É a interseção dos domínios. Se a interseção for vazia, não há a função, morre. Tá certo? O produto de funções, quem é o domínio?
a interseção dos domínios. Se a interseção for vazia, morreu, não é possível gerar a função. Então a gente está trabalhando na hipótese, quer dizer, qual é a situação? Você tem uma função que é obtida a partir de um conjunto de funções polinomiais, a partir das operações fundamentais. Se isso é possível, é porque cada operação envolvida gerou uma função. Ou seja, na hora que eu faço uma operação, o domínio é diferente do vazio. Entendido? Tá? Como é que... Porque senão, ó, você pega essa função, ó, f de x igual a raiz de x menos 2. Tá certo? Raiz de qual é o domínio? X maior que ou igual a 2. O domínio de f é intervalo 2 mais infinito. Pega g de x igual a raiz de 1 menos x. Quem é o domínio da g? Menos infinito 1. A interseção dos domínios. Então, por exemplo, não existe f mais g. Não está definido. Por quê? Porque a interseção dos domínios é conjunto vazio. Entendeu aí? Tá? O problema, isso é questão de definição. Já passou para outra fase? Deu 20 minutos ainda não? Certo? Então com isso eu completo. Agora vamos continuar com o assunto, com os procedimentos de fatoração. Bem, por quê? Estudar o sinal, você sabe o que é estudar o sinal de uma função, e para estudar o sinal de uma função, uma técnica que se usa é fatorar a função como produto de funções mais simples, tá? No caso das funções polinomiais, fatorar essa função com produto de funções de grau 1 ou produto de funções de grau 1 e de grau 2, porque aí você consegue estudar o sinal. E como você consegue fazer isso? Bem, ao final da aula passada, nós vimos o seguinte, que dados x e y reais, x2 menos y2 é igual a x menos y vezes x mais y, tá? A diferença de 2 quadrados. E aí você teve as implicações disso, as aplicações disso aí. Certo? Só que essa fórmula, ela se generaliza, tá? Para outro expoente, para expoente 3. Por exemplo, isso aqui eu já dei a aplicação na aula passada, agora vamos passar o próximo caso. É o seguinte, dados x e y reais, tá? Agora veja, quem é x3 menos y3? Dá para fatorar? Dá. Porque isso aqui eu posso escrever como sendo x3 mais x2y, tá? Mais x2y mais xy2. Repare que não tem isso aqui. Então não tem problema. Eu escrevo o quê? Menos x2y menos xy2. Então, cancela tudo, né? Tá ok? Então coloca só o menos y3. Não é igual? É igual. Mesmo esse aqui cancela com esse cancela com esse. Isso fica só x3 menos y3. E você observa o seguinte, que ao fazer isso, nesses 3 primeiros aqui, eu consigo colocar quem em evidência? X. Então eu fico com x vezes quem?